Graça e paz, queridos irmãos, nesse dia que está bem frio, gelado, nós estamos aqui bem agasalhado. Espero que você também esteja, não somente bem agasalhado, mas aquecido pelo Senhor, pelo Deus Espírito Santo, porque é Ele que nos aquece, a termos bom ânimo, a termos vontade, termos coragem, amém? Como Deus falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei, É necessário que nós tenhamos coragem, irmãos, Temos bom ânimo para não somente, fazer as coisas do dia a dia, para irmos levantar e trabalhar, honrarmos o nosso compromisso com o nosso patrão, com a nossa empresa, se tivermos, em CLT, mas também, fazermos as coisas de Deus, Como é que nós vamos para a consagração, de manhã, bem cedo, buscarmos ao Senhor, nos colocarmos perante Deus de joelhos, pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Como é que nós vamos nos colocar na brecha, por vidas e por almas, se não tivermos bom ânimo, Tem que ter coragem, tem que semear em tempo oportuno para que você possa colher os benefícios da tua semeadura, Então, tem que ter um agir, não só do Senhor, nós queremos o agir de Deus em nossas vidas, mas nós temos que ter o nosso agir, Então, a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. E nós estamos aqui mais uma vez, para fazermos, e darmos continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus aqui em Juízes. Estamos finalizando hoje o livro de Juízes, o segundo livro histórico. Nós vamos hoje entrarmos também no livro de Ruth, o terceiro livro histórico, uma mulher moabita que acabou aí se tornando parte do povo de Deus e com isso, obedecendo ao Senhor e fazendo parte, do povo de Deus, honrando a sua sogra, que foi Noemi, Ela preferiu ficar com Noemi antes que voltar na sua terra e servir aos deuses estranhos, diferente da outra nora. Ela escolheu ficar com Noemi e por isso ela foi honrada por Deus, se casou com Boaz e se tornou ancestral, da genealogia, que veio Jesus, amém? Ela foi bisavó de Davi e por isso, fez parte da genealogia, de Jesus, e Deus a honrou, amém, irmãos? Isso é coisa linda, maravilhosa, uma mulher, consagrada, que se consagrou a Deus, virtuosa. E nós vamos ver, após aqui a leitura do capítulo 21, nós vamos entrar em Ruth. Capítulo 21 diz: a ruína de Jabes e Gileade. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, porque sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. E disseram: a alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide
a fio de espada, ferir aos moradores de Jabes e Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer. E todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes e Gileade 400 moças virgens que não conheceram homem, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes e Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: na herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Libona. Mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres, conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se, voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, né? Glória a Deus, nós finalizamos hoje o livro de Juízes, onde Deus, né, diante dos pecados de Israel, de sua volta a deuses estranhos, né, Balaíns, Astarote e aos deuses dos filisteus, nós vamos ver que ele aplacou, né, o povo com a sua ira e acabou diante do seu clamor, da sua busca, né, enviando juízes, né, 13 juízes foram ao total, levantados pelo Senhor para poder livrar Israel dos seus inimigos, né, durante esse período cíclico que Deus livrava e eles novamente começavam a pecar diante do Senhor. E assim aconteceu até o último profeta e juiz e sacerdote, que foi Samuel, né? Ele foi o primeiro profeta levantado, primeiro juiz e primeiro profeta, e também, né, sacerdote, amém? Nós vamos agora entrar no livro de Ruth, né, onde o seu tema é o amor que redime, né? Ruth é uma mulher moabita e acaba, né, sendo abençoada, né? Se tornando aí, né, parte da genealogia de Jesus, sendo bisavó do rei Davi, amém? Nós vamos ler o capítulo 1, né? Ruth só tem 4 capítulos, né? Amanhã nós vamos finalizá-lo, e foi escrito por volta de 1100 a.C., onde seu autor no livro é declarado, mas tradicionalmente é atribuído ao profeta Samuel, irmãos, né? Então nós vamos ver no capítulo 1 a migração para Moabe, né? A morte dos maridos, né? De Noemi, dos filhos, né? Dos seus filhos, né? Noemi tem a morte dos seus filhos e consequentemente, né? Das suas noras. E nós vamos ver a decisão de Ruth, a chegada em Belém e o trabalho nos campos de Boaz, amém? Boaz
né, mostra favor a Ruth, né, no capítulo 2 nós vamos ver isso. E nossa leitura começa aqui, Noemi e suas noras, Orfa e Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los ieis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamarias Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. Ruth vai rebuscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe.
Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixai-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe subejou. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não lhes embaraceis. Deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou, e foi quase uma éfa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém? Glória a Deus. Nós finalizamos hoje o livro de Ruth. Finalizamos o livro de Juízes e adentramos no livro de Ruth, o capítulo 1 e o capítulo 2, onde nós estamos vendo aqui a história de uma mulher moabita que honrou a sua sogra, ficando com ela após a morte dos seus filhos, do seu marido, e preferiu ir com a sua sogra à terra que não era dela, e ficar com ela até o fim, amém? Por isso ela foi honrada por Deus, Deus a abençoou e fez dela, uma participante da genealogia de Jesus, sendo bisavó de Davi, amém? Nós vamos, amanhã darmos, finalização a este livro, que é pequeno, o capítulo 3 e o 4, amanhã nós vamos finalizar, e nós vamos começar amanhã o capítulo 1 e 2 de 1 Samuel, o último juiz de Israel, que também foi profeta e sacerdote. Amém, irmãos? Nós vamos orar, agradecer a Deus por mais esta graça concebida e darmos graça a Ele por tudo. Amém? Senhor, em nome de Jesus,
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela é, Senhor. Deus que é Espírito, e aqueles que te adoram, Senhor, te adorarão em espírito e em verdade, meu Pai. Nós estamos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este nome que é poderoso, que é capaz, é o nome sobre todo e qualquer outro nome, nos céus, na terra ou debaixo da terra. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós apresentamos nosso lar, nossa casa, nossa vida, tudo que havemos de fazer, tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas, nós declaramos a boa mão do Senhor sobre nós, nos dando graça, vitória diante de todo empecilho, embaraço, diante de todo mal, diante de tudo aquilo que se levantar como oposição, nós declaramos a derrota do inimigo, a derrota do gigante, dos problemas, das dificuldades, crendo sempre na bênção e na vitória, Senhor, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade, matando, roubando, destruindo e usando pessoas para cumprir os seus desígnios, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue, meu Deus, operando em nossas vidas, com a sua obra regeneradora, de cura, de libertação, nos preparando mediante a ação do Deus Espírito Santo para irmos, Senhor, morarmos no céu, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?